Aleluia. Porque quando acontecem essas oportunidades, se a gente não está preparado, o inimigo vem tomar da nossa cara. Aleluia. A gente tem que estar sempre pronto, né? Como eu aqui, Jonas no ventre do peixe. Aleluia. Por quê? Porque correu daquilo que Deus tinha na vida dele. Aleluia. Eu aprendi um dia que o meu irmão me falou que um jovem ele foi chamado para pregar um congresso muito grande lá nos Estados Unidos. Aí chegando nesse congresso, chamou ele no domingo, ele falou, na hora o Espírito Santo me dá a palavra. Então ele ficou na casa dele com a vontade, ficou no sofá, vendo novela, assistindo um jogo de futebol. Eu você não vai escutar a palavra, não, na hora o Espírito Santo vai me dar essa palavra. E ele ali passou a semana foi passando, chegou no domingo. Quando ele foi pregar, ele colocou a Bíblia em cima do púlpito e falou assim, abaixou a cabeça e falou, Espírito Santo de Deus, me dê a palavra. Aí ele falou com uma voz assim, ecoou dentro da igreja, falando assim para ele, fala para a minha igreja que você não estudou. Aleluia. Então, irmão, tem que sempre estar preparado. Então, ele passou vergonha. Aleluia. O Espírito Santo, ele pode mudar a palavra, mas a partir que você mude. Aleluia. A partir do momento que você busque a palavra do Senhor, para que ela possa se fazer presente na tua vida e no seu coração. Aleluia. Porque a gente tem que ser testemunho dos que estão dentro, não é? Não, porque os que estão de fora. Aleluia. É assim que a palavra nos ensina. Que a gente tem que ser testemunho de quem está fora. Aleluia. Que o Senhor pode colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Se encontra ali no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis, capítulo 20. Quem não sabe onde fica Gênesis? É o primeiro livro da Bíblia. Eu falo sempre isso, irmão, porque uma vez eu falando com uma irmã na igreja, eu falei, ela passou por dificuldade, eu falei, Deus tem uma obra na sua vida. Vai lá no livro de Gênesis, você vai ver o que Deus tem para falar para você. Ela falou assim para mim, mas Gênesis fica depois do quê? Eu falei, depois do índice. Aí ela pôde entender onde estava Gênesis. Aleluia. Verdade, irmão. Ela é crente feito berço. E não saber é uma vergonha. Isso já está mais do que claro que ela não estudar sobre a palavra. Amém. O livro de Gênesis, capítulo 20. Aleluia. Quem comprou, diga amém. Diz assim. E partiu Abraão dali para a terra do sul. E habitou em Cades de Sur. E peregrinou em Gerar. E a vez Abraão disse de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto será, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade de coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho. Bem sei eu que a sinceridade do teu coração fizesse isso. E também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-lo. Agora, pois, restitui a mulher ao teu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que viva. Porém, se não a restituir, sabe que certamente morrerá. Tu e tudo o que é teu. Ele levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Aleluia. Versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e o deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara sua mulher, e disse-lhe Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom ao teu nome. Aleluia. Vou ler mais uma vez o 15. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom ao teu nome. 16. E Sara disse, vê que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e que ele seja por véu dos teus olhos com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e está advertida. Eu vou orar a Deus, estarei Deus Abimeleque e a sua mulher, e a
as tuas servas de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as bases da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Os irmãos podem colocar, aleluia, a Bíblia no assento, colocar a mão no coração, aleluia. O irmão já orou, mas para que Deus possa confirmar a cada palavra do nosso coração. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Que eu venha diminuir agora, mas que o Senhor possa crescer na minha vida. Que de nenhuma maneira, Senhor, seja eu, mas que o Espírito Santo na minha vida. Senhor Deus, meu Pai, é bem verdade, Senhor, que a boca é minha, mas a palavra é sua, Senhor. Ô Senhor, que se dependesse de mim, estaria para te cruzado. Mas como é o teu Espírito Santo que vai falar, como é o teu Espírito Santo que vai operar, como é o teu Espírito Santo que vai agir, ó Deus. Então, o milagre e a vitória é certa em nossa vida. Aquele que entrou aqui para receber, vai receber. Porque a palavra, Senhor, é tua. Eu vou fazer a obra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos possam aplaudir o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Santificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Os irmãos estavam dentro da casa do Senhor. Os irmãos podem ver que o Espírito Santo já se fez presente aqui. Aleluia. E como prova disso, eu me ajoelhei ali no fundo. E que o Espírito Santo tomou a mansuela e foi lá entregar a parte do Senhor para mim. Aleluia. Cada um aqui pode perceber que o Espírito Santo de Deus já estava aqui. Aleluia. Antes dos irmãos já chegaram. Porque antes dos irmãos, aleluia, a pessoa vem para a casa do Senhor, aqui tem adoração, teve pessoas de joelho dobrado, aleluia, buscando a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então que Deus possa fazer conforme a tua vontade nesta noite. Já são 10 para nós, prometo que não vamos prolongar muito, não vamos ser cansativos com os irmãos. Quero falar apenas aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite, que os irmãos possam ficar atentos, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui, irmãos, que eu entendo na palavra do Senhor, fala o que é tocar na promessa do Senhor. Aqui fala o que é alguém tocar naquilo que Deus te deu. Aqui fala o que é a pessoa tocar naquilo que Deus designou para você. Aleluia. Eu bem entendo e bem sei que aquele que toca na promessa, aleluia, que Deus tem na sua vida, aleluia, não pode em branco, porque Deus está vendo todas as coisas. Porque eu aqui que não tem como fugir da parte do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aleluia. Santo, santo é o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A lei do Levítico nos informa que não poderia ser vendida a herança que o pai deixava. Se o pai deixava algo para o filho, não poderia ser vendida essa herança. Essa herança devia permanecer com o filho. Aleluia. Quando o pai falecia, ou quando o pai começava a tomar conta de outras coisas, o pai sempre deixava uma herança. E a lei do livro de Levítico informa que não poderia ser vendida a herança do pai. Aleluia. É bem verdade que o rei Acabe queria comprar a filha de Nabote. Mas só que Nabote falou, eu não posso vender. Acabe disse, por quê? Porque é herança do meu pai. Aleluia. E eu lendo isso, Deus colocou e falou algo forte no meu coração. Que a gente não pode vender nem trocar a herança que Deus nos deu. Aleluia. Se Deus te deu uma herança, não troca aquilo que Deus te deu. Aleluia. Se Deus te deu uma herança, é porque Ele confiou em você essa herança. Aleluia. Se Deus colocou algo, aleluia, para você fazer, faça o que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Os irmãos entenderam mais o que eu estou querendo dizer nessa noite. Deus te deu um dom. O dom do Senhor é uma herança que Deus te deu. Aleluia. Se bem que a maior herança que nós temos é a salvação. Aleluia. Hoje estamos aqui, mas eu creio que amanhã a gente vai estar lá na glória com o Senhor Jesus Cristo. Seja o nome santo do Senhor. Então, o dom do Senhor é uma herança. Quem sabe que os irmãos não têm orado, Senhor, me dá o dom da cura. Senhor, me dá o dom da profecia. Os irmãos sobem monte, descem monte e pedem a Deus. Deus não quer esse dom.
eu quero usar o teu favor, eu quero ser usado por ti, me dê esse dom. E a gente vai preocupar em jejum e oração e pede um dom a Deus. Aleluia. E pela misericórdia do Senhor, Ele te dá esse dom. Aí devido às dificuldades do dia a dia, devido às tempestades do dia a dia, depende de Deus, aleluia, nos dá o melhor, porque Ele tem o melhor para nos dar. Aleluia. E quando você passa por algum tipo de dificuldade, quando você passa por algum tipo de problema, você pega o dom que Deus te deu e fala, não vou usar mais. Aleluia. E você fala assim, não, eu não quero mais esse dom. Mas a palavra do Senhor fala que os dons do Senhor estão transferidos. Não tem como, mas eu não quero mais esse dom, não estou me sentindo mais bem, aleluia. Eu não vejo a vitória, pega esse dom para você, aleluia. Eu não quero mais esse dom, fica para você. Na palavra do Senhor fala diferente, que os dons do Senhor são transferíveis. O dom que Deus te deu é teu. Não tem como você deixar de dar, porque Deus vai cobrar de você esse dom. Aleluia. Isso que eu falo aqui é sério. É coisa da palavra do Senhor. Deus falou, eu estava com herança na mão. Eu estava com essa herança na mão. E o meu filho me clamou a mim, me pediu essa herança. E eu entreguei. E ele pegou minha herança e jogou no lixo. Aleluia. Pegou aquilo que eu te dei e pegou numa gaveta fechada. É isso que muitas pessoas têm feito com o dom que Deus deu. Devido à dificuldade, está passando por problema, quer enterrar o dom. Aleluia. Eu quero falar a outros irmãos nesta noite. Se você que está pedindo um dom do Senhor, se não for para usar, não pede não. Não pede. Aleluia. O dom do Senhor não é uma coisa descartável que você pega e joga fora. Se você tem pedido um dom do Senhor, use esse dom que Deus te deu. Eu vou ser bem mais claro para os irmãos entenderem. Quem tem filho pequeno sabe como que funciona. O filho, pai, eu quero um carrinho de brinquedo, eu quero um carrinho, me dá. Aleluia. E aquele filho pedindo tanto. E o pai vendo que aquele filho quer tanto aquele carrinho, acaba dando, fala, filho, chega com um embrulho bonito e fala, filho, está aqui um presente. Aí o filho brinca um pouquinho e já deixa de canto. É a mesma coisa que estão fazendo com o dom do Senhor. Você pede, Deus te dá, você deixa de canto. É semelhante com uma criança. Uma criança pede uma coisa e dali a pouco deixa de canto. Aí seu pai fala, você pediu tanto e agora está de canto. É a mesma coisa com Deus, não é diferente. Aleluia. Então, se você tem pedido um dom para Deus, usa aquilo que Ele te deu. Aleluia. A gente não pode ser egoísta. Muitas vezes a gente é egoísta. A gente tem pedido o dom da cura. Aí você vai e passa por uma dificuldade, você vê a pessoa morrendo ali, para no povo. Deus me abençoe, eu não vou orar para aquela pessoa, sabendo que você tem esse dom da cura. É sério quando a gente pede algo para Deus. Porque um dia Ele vai cobrar de cada um de nós. Então, se você tem pedido, use aquilo que Deus te deu. Porque Deus te deu um dom. E os dons do Senhor são transferidos. Essa é uma herança que Deus te deu. Aleluia. Mas tem muitas pessoas, irmão, que estão trocando aquilo que Deus te deu. Estão barganhando aquilo que Deus deu. Quem não conhece Judas Iscariote, eu pergunto para cada um quem é Judas. A primeira coisa que o irmão vai me dizer, traiu Jesus. Traiu por quê? Por dinheiro. Aleluia. Imagina o privilégio de ser escolhido, ser um dos 12 de Jesus. É um privilégio. Se Jesus entrasse nessa porta e falasse, eu quero 12. Eu quero escolher 12 aqui dentro dessa igreja. Eu quero ser um dos 12. Aleluia. Cadê o resto? Cadê os outros 12? Aleluia. Então, é importante. Aleluia. Ele tinha uma herança. Porque ele foi escolhido entre os 12. Mas só que a soberba cresceu no coração. O dinheiro falou mais alto e ele acabou vendendo a herança que Deus colocou, aleluia, no seu coração. Ele vendeu a herança e não podemos vender aquilo que Deus nos dá. Aleluia. Mas só que Deus não é hipócrita e nem mentiroso. Porque quando Judas deu um beijo na face de Jesus, Jesus disse, amigo, aqui viesse. Olha que coisa linda. E se fosse um de nós, tinha pegado Judas no pescoço, quem sabe, ou tinha xingado, você veio me trair, agora você me beijar, era falso. Mas eu não penso igual o homem pensa. Lá em Filipenses 2:5 diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Aleluia. Só para você entender melhor, que haja em nós o mesmo
Jesus. Você tem que pensar o que Jesus faria na minha situação. Olha que tremendo. Muitas vezes a gente quer chutar o balde. Muitas vezes a gente quer fazer algo que não está de acordo com os padrões de Deus. Aleluia. A gente quer julgar o irmão. Bem verdade que tem alguns irmãos, aleluia, que são meus, não têm a mesma condição que outros têm. Aleluia. Se for ver aqui, tem alguns irmãos aqui que estão no boticário, tem uns irmãos aqui que já estão no avó, mas tem uns irmãos aqui que só estão no sabonete. Mas Deus ama a si mesmo, para levantar a mão, né? Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas são filhos de Deus. Deus não olha como o homem vê, mas sim ele olha com o coração. É verdade. Aleluia. Jesus não é morto. Então, quando aquela mulher ia ser apedrejada, trouxe a lei que Moisés fala que a mulher venha no tempo tem que ser apedrejada. Jesus falou assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. Jesus disse, cadê os seus acusadores? Foram embora. Ninguém te condenou? Não, nem eu, mas não pegue mais. Olha que tremendo. Jesus age diferente. Jesus é diferente. E se a palavra diz que age em nós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus, a gente tem que seguir conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Quem não conhece também, aleluia, Balaque e Balaão. Aleluia. Balaque sabia que onde o povo de Israel passava, ele ia conquistando tudo. E ele falou, eu tenho que arrumar uma estratégia para parar aquele povo. Aleluia. Então ele descobriu que para parar o povo de Israel só através de maldição. Então ele falou, vou chamar um profeta. Foi chamar Balaão. Chegou lá com uma bolsa de ouro. Chegou lá com alguma coisa e falou assim, eu te dou esse dinheiro se você amaldiçoar aquele povo. Aleluia. E Balaão subiu no monte para amaldiçoar o povo. Aí, Balaão disse que trocou, Deus trocou as palavras da boca de Balaão, e Balaão disse assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Aleluia. Então, irmão, se estão tentando amaldiçoar a sua vida, se estão tentando pagar com alguém, aleluia, ou com um feiticeiro, ou com um paisano, ou qualquer outra coisa para amaldiçoar a sua vida, Deus fala assim, não tem como amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Não tem como, aleluia, amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Aleluia. Vou dar mais um exemplo, o que é a herança do Senhor. Os discípulos andavam com Jesus. E os discípulos eram a prova viva dos milagres de Jesus. Aleluia. E os discípulos falaram, Senhor, você vai ser crucificado. Você vai ser entregue na mão dos pecadores, aleluia. O que vai ser de nós quando o Senhor partir? Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará como Consolador, aleluia, que é o Espírito Santo de Deus. Deus pensou em cada um de nós, aleluia. Ele não partiu e falou, depois que eu for, Ele decidir, cada um por si. Ele pensou em nós. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tinha dado um sonho a Moisés. Deus tinha dado uma visão a Moisés da arte. E Deus falou assim, eu quero essa arca bem. E Moisés falou, mais pouco, eu vou capacitar duas pessoas. O meu Espírito Santo vai descer sobre essa pessoa. E eu vou capacitar. O Espírito Santo veio sobre essa sua pessoa. Ela não tinha tido o sonho de Moisés nem a visão. E aquelas pessoas fez igual o sonho que Deus tinha dado para Moisés. Ele fez o que ela teve. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? E quando eles acabaram de fazer a arca, o Espírito Santo se retirou deles e foi embora. Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que antigamente o Espírito vinha, fazia o que Deus vinha e ia embora. Hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Aleluia. E eu, irmão, cada um aqui Deus fala com alguém em lugar diferente dentro da sua casa. Seu irmão me falou de comer. Deus fala comigo quando eu estou lavando o rosto. Cada um Deus fala no lugar da terra. Deus fala comigo no banheiro. Eu entro no banheiro, Deus começa a falar comigo, é impressionante. E Deus colocava algo no meu coração. Quando a gente chega perto de alguém, aleluia, que tem a soberba no coração, Deus fala assim, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho bom dinheiro guardado no banco. E você crê, o servo do Senhor fala assim, e eu não tenho nada. Você
você olha e fala, eu não tenho nada, aquele lá tem tudo, eu não tenho nada. Eu imagino quando você fala isso, é a mesma coisa você ser um daqueles soldados que deram um tapa na cara de Jesus. Como você não tem nada se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quando você fala que não tem nada, eu imagino Deus, na minha analogia, Jesus Cristo no céu. Eu roguei ao Pai, aleluia, e Ele enviou o Consolador. E agora meu filho está falando que não tem nada, aleluia. Então a gente tem tudo, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. Hoje eu não tenho nada, bem materiais, mas o Espírito Santo de Deus vai me abençoar. Eu tenho, a gente tem que pensar diferente, porque a gente não pode validar o que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Então eu quero falar para os irmãos tem uma herança. O dom do Senhor é uma herança para a sua vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é uma herança para a sua vida. Não fala que você não tem nada, porque o Espírito Santo de Deus te faz presente na sua vida. Aleluia. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Ninguém toca na sua promessa. Fala para o irmão que está do seu lado. Ninguém toca na sua promessa. Mas fala com convicção para o irmão. Aleluia. Fala assim também para o irmão. Você tem uma herança. Aleluia. Você tem uma herança. Aleluia. Voltando aqui no texto de Gênesis. Aleluia. Aleluia. Vou resumir o texto. Aleluia. Vou resumir o texto para logo já terminar. Aleluia. Aqui fala. Abraão nega que sai da sua mulher. Aleluia. O capítulo 20. Mas só os irmãos no capítulo 12. Quando Abraão desceu para o Egito, ele fez de igual maneira. Aleluia. E na palavra do Senhor fala que Deus chegou a Abraão e falou, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da terra que eu te mostrarei. No capítulo 12. Já no capítulo 10, já no versículo 10, do capítulo 12, Abraão fala assim, passar, ó. Chegando no Egito, você fala que você é minha irmã. Porque se você falar que é minha mulher e você não vê na vista, eles vão me matar para ficar com você. Então você fala que você é minha irmã. Assim eu vou evitar, aleluia, que eles me matem, e você vai ficar vivo. Aleluia. E isso aconteceu. Faraó tomou Sara como mulher. Aleluia. E Abraão, aleluia, Faraó tomou ela como mulher. Na palavra do Senhor fala que Deus feriu. Por quê? Porque ninguém toca nas promessas do Senhor. Porque era promessa para a vida dele. Aleluia. E lá diz que o rei do Egito, ele restituiu Abraão com animais. Aleluia. E fala aqui no capítulo 12, para vocês vão entender, eu não preciso abrir não. Fala assim, ó. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharão a ele, e sua mulher, e tudo que tinha. O 19, porque disseste a minha irmã, por isso tomei por minha mulher, agora pois eis aqui tua mulher, toma-te e vai. Glória a Deus. Aleluia. Faraó falou assim para ele, em outras palavras, pega sua mulher e some daqui. Pega sua mulher e some daqui da terra. Aleluia. Eu não quero mais te ver aqui nem pintado de ouro. E pode ter certeza que Abraão ia sair daquela terra. Aleluia. Ele mandou os seus servos acompanhar Abraão até fora da cidade. Pode ter certeza que Abraão tinha saído fora daquela terra. Aleluia. Aí Abraão podia pensar assim, bom, Deus mandou eu sair do meio da minha terra, da minha parentela, para ser humilhado agora. Aleluia. Abraão falou, eu vou voltar para casa dos meus pais. Porque na primeira viagem que eu faço, já me sobra, já me expulsa fora da cidade. Aleluia. E aconteceu assim com Abraão. Ele foi expulso daquela cidade. Aleluia. Mas só que no capítulo 20, aleluia, aconteceu diferente. Aleluia. Abraão chegando ali, ele disse assim, Sara, fala que você é minha irmã. No capítulo 20 ele repetiu o que ele tinha feito no capítulo 12. Fala que você é minha irmã. Se não vão te tomar como mulher, aleluia, vão me matar. Muitas pessoas aí nesse texto, as pessoas dizem que aconteceu assim. Abraão mentiu outra vez, mas só que eu entendo diferente. Eu vejo que Abraão pensou assim, se Deus foi comigo no capítulo 12, de tal maneira vai ser comigo também aqui no capítulo 20. Aleluia.
rei decidiu que pegar Sara como mulher. E ele tocou a minha promessa. Se Abimeleque foi pegar Sara como mulher, Deus vai tocar nele também. Eu creio que Abraão pensou dessa maneira. Olha que profundo da parte do Senhor. Abraão pensou diferente. Aleluia. E quando Abraão pensou assim, aleluia, ele estava declarando que Deus, aleluia, era na vida dele. Aleluia. Deus apareceu a Abimeleque em sonho. Falou, não toca naquela mulher. Não toca. Mas muitas vezes a gente acha que a gente pode enganar Deus com palavras. Aleluia. Igual Abimeleque fez. Abimeleque disse assim, ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor matará também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, minha irmã? Em sinceridade de coração e pureza da minha mão, tenho feito isso. Ele disse-lhe Deus em sonho. Bem sei eu que a sinceridade do teu coração fizesse isso. Eu também não tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocar. Aleluia. Abimeleque falou, eu fui sincero de coração. Aleluia. Querendo enganar a Deus. Deus falou, tudo bem, eu sei que você foi sincero, mas você só não tocou nela porque eu não permiti. Aleluia. Porque ninguém toca na sua meta que Deus tem na nossa vida. Aleluia. Pode passar o tempo que passar, mas aquilo que é seu, ninguém toca. Vem na tua mão no momento certo e na hora certa. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aqui, aleluia, Deus falou, agora foi restituir. Aleluia, tudo aquilo que o inimigo tem roubado da sua vida, aleluia, Deus vai restituir. Porque ninguém tira nada da mão do servo do Senhor. Ninguém tira. O que é teu, vem na tua mão no momento certo e na hora certa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Para eu terminar, se você comparar o capítulo 12 com o capítulo 20, você vai prestar atenção em algo. Aleluia. No capítulo 12, Abraão chegou e falou, fala que você é meu irmão. No capítulo 20, Abraão falou igual, fala que você é meu irmão. Pode ser semelhante. No capítulo 12, aleluia, Deus feriu o rei do Egito. No capítulo 20, Deus feriu também, aleluia, Abimeleque. Vai entendendo. No capítulo 12, Deus, aleluia, o rei do Egito deu vários animais para Abraão. No capítulo 20, o rei Abimeleque também deu vários animais para Abraão. Mas só que eu prestei atenção. Em uma coisa que foi diferente, comparando os dois versículos, eles parecem iguais. No primeiro versículo, aleluia, o rei do Egito falou, some da terra, sai da terra, aleluia, e mandou os soldados seguirem para ter certeza. Some daqui, eu não quero ver, você nem pintado de ouro, mas aqui nessa cidade ele foi expulso dali. Mas só no capítulo 20, que coisa tremenda, aleluia. Diz assim, e disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Aleluia. Lá no 12, some daqui, some da minha terra. No capítulo 20, pode ficar à vontade, que foi o melhor lugar, pode Deus mostrar na história de Abraão. Pode ficar à vontade aí, pode ficar à vontade no lugar, escolhe o melhor lugar para você. No capítulo 12, ele foi expulso. Sabe qual é esse aqui, irmão? Que Abraão não desistiu. Aleluia. Abraão não desistiu da promessa que Deus tinha na vida dele. Aleluia. E eu aprendi algo aqui, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Então entenda a alma da parte do Senhor, irmão. Não troque a herança que Deus te deu, aleluia, por qualquer outras coisas. Muitas vezes a gente troca aquilo que Deus nos deu por meia hora aí no mundo. Muitas vezes a gente troca a herança que Deus nos deu para ficar na frente da televisão. Aleluia. Começa a botar no relógio. Quantas horas você fica na frente da televisão e quantas horas você lê a Bíblia? Você vai ver que na frente da televisão vai ganhar. Isso aí é uma vergonha para nós que somos cristãos. Aleluia. Dedique mais a palavra do Senhor. Ore mais. Jejue mais. Que você vai ver o milagre do Senhor na sua vida. O seu irmão pode se colocar em pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Pega o Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que tu possa, Senhor, meu Pai, aleluia. Fazer com que ele se enxergue, meu Deus.
batalha, Senhor, vai ter o que no céu, pagar e Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que o Senhor possa falar nos corações. Que o Senhor possa, Senhor Deus, meu Pai, aleluia, fazer aquilo conforme a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que pensa que as promessas dela não vão se cumprir, vão sim. Aquela pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que não está nem aí para a tua herança, que ela possa entender, Senhor, que tudo isso o Senhor vai fazer juízo um dia. Cai, deixa, o Senhor possa falar em corações nessa noite. Senhor, aquele coração apertado, aquele coração que está dizendo, eu diria ela dentro da igreja, eu diria ele dentro da igreja. Aquele que tem clamado, Senhor, parece que para mim as coisas são mais difíceis. Senhor, parece que para mim nada acontece. Ó Senhor, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a tua palavra diz, alguma coisa demasiadamente difícil para ti não há, Senhor. Senhor, não há nada impossível para ti. Senhor Deus eterno Pai, o que é uma enfermidade para ti, Senhor, o que é uma enfermidade para ti? Senhor Deus meu Pai, o que é, Senhor Deus meu Pai, impossível para ti, Senhor, eu não conheço. Senhor, ele que está esperando, Senhor, a vitória. Que ele possa dizer o que é impossível para ti, Senhor. O que é impossível para o Senhor não possa realizar na minha vida. Chega de dizer o testemunho velho, Senhor, vai dar testemunho novo aqui. Porque a tua palavra de vez que faz nova toda mais forte. Então, creio, Senhor, que o Senhor grande coisa tem no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Eu creio, Senhor, Deus meu Pai, que eles vão poder nem entender aquilo que o Senhor tem na carne seca, na minha mão. Ó Senhor, eu posso ver e eu posso sentir, Senhor, teu Espírito Santo. Ai, na carne seca, na minha mão. Senhor, eu sinto a tua presença. Eu sinto, Senhor, que o Senhor está aqui. O Senhor falou para mim que estaria aqui. Senhor, quem pode ficar na tua presença, Senhor? Quem pode ficar de boca fechada na tua presença, ó Deus? Ai, na cara seca, na casa baixa. O Senhor que eles possam declarar nesta noite que o Senhor é Deus. O Senhor do meu Pai. Senhor, que é uma eternidade para ti. Senhor, que é uma eternidade para ti. O que é, Senhor, uma porta fechada para ti. O que é? Agora, Senhor, o que é uma dificuldade para ti, Senhor?